No coração de Sevilha, Espanha, no ano de 1846, nasceu uma criança que se tornaria um farol de caridade e humildade. Maria de Los Ángeles Guerreiro González, mais tarde conhecida como Santa Ângela da Cruz, dedicou sua vida a servir os pobres e os doentes, tornando-se um instrumento do amor de Deus na terra. Nascida em uma família modesta, Maria passou por dificuldades desde cedo. Seu pai era cardador de lã, e a família lutava para sobreviver. Apesar da pobreza, eles eram ricos em fé. E a jovem Maria desenvolveu um profundo amor pela oração e pelo serviço. Sentindo um forte chamado para a vida religiosa, Maria procurou ingressar em um convento, mas sua saúde precária a impediu de ser aceita. No entanto, ela permaneceu inabalável. Guiada pelo Espírito Santo e pelo conselho de seu confessor, ela abraçou uma nova missão: servir a Cristo nos pobres, vivendo uma vida de total doação. Em 1875, ela fundou o Instituto das Irmãs da Cruz. A missão era simples, mas profunda: viver como pobres para os pobres, oferecendo-se completamente a serviço dos necessitados. Vestidas com hábitos azuis simples, essas irmãs cuidavam dos doentes, dos idosos e dos abandonados, confiando inteiramente na providência divina. Santa Ângela da Cruz viveu uma vida de humildade radical, oração e fé inabalável. Ela faleceu em 2 de março de 1932, mas seu legado continua vivo. Santa Cunegunda, esposa de Santo Henrique II, foi uma mulher de profunda fé, caridade e humildade. Das alturas do Sacro Império Romano aos tranquilos corredores de um convento, sua vida foi um testemunho de devoção e serviço. Nascido no final do século X em uma família nobre em Luxemburgo, Cunegunda estava destinado à grandeza. Ela foi casada com Henrique II, que mais tarde se tornaria Sacro Imperador Romano. A união deles não era apenas política, era uma união de fé e virtude compartilhadas. Segundo a tradição, eles fizeram um voto de castidade, dedicando seu casamento a Deus. Como imperatriz, Cunegundes foi uma grande patrona da Igreja, apoiando a construção de mosteiros e catedrais. Ela usou sua posição para promover valores cristãos, ajudar os pobres e incentivar a devoção religiosa. Lendas contam que houve uma época em que Cunegonde foi falsamente acusada de infidelidade. Para provar sua inocência, ela andou descalça sobre arados em chamas e saiu ilesa. Um sinal milagroso de sua pureza. Embora a história nunca possa confirmar a verdade deste evento, sua fé e virtude estavam fora de questão. Em 1024, o imperador Henrique II faleceu. Em sua dor, Cunegonde se afastou do esplendor imperial e abraçou uma vida de simplicidade. Ela se tornou uma freira beneditina, dedicando-se à oração, ao serviço e à humildade. Ela viveu entre as irmãs como uma delas, cuidando dos doentes, realizando as tarefas mais humildes e passando seus dias em devoção a Deus. Santa Cunegunda morreu em 1039, e milagres foram relatados em seu túmulo. Ela foi canonizada em 1200 pelo Papa Inocêncio III, reconhecida como santa por sua piedade e serviço. Hoje, sua vida continua a inspirar aqueles que buscam viver com fé, humildade e compaixão. De imperatriz a freira, ela incorporou os mais altos chamados da virtude cristã. Que sua história nos lembre que a verdadeira grandeza não está no poder, mas no serviço e no amor. Santa Cunegundes, rogai por nós. Nascido em 1136, Humberto III era filho de Amadeu III, conde de Saboia, e Matilde de Albon. Desde cedo, ele foi cercado pela política do Sacro Império Romano e do Reino da Borgonha. Mas, diferentemente de muitos governantes de sua época, Humberto era mais atraído pela fé do que pela guerra. Sua profunda devoção religiosa lhe rendeu admiração, mas também desafios. Quando herdou o título de conde em 1148, com apenas 12 anos de idade, suas terras estavam vulneráveis a ameaças externas. O reinado de Humberto foi marcado por conflitos com vizinhos poderosos, incluindo o Sacro Imperador Romano Frederico Barbarossa. Apesar de sua preferência pela paz, Humberto foi forçado a defender suas terras contra as ambições imperiais. Ele fortaleceu alianças com a França e buscou estabilidade por meio de casamentos diplomáticos. No entanto, uma tragédia pessoal o atingiu. Seus 3 primeiros casamentos terminaram em desgosto, pois suas esposas morreram jovens. Finalmente,
ele se casou com Beatriz de Vianois, garantindo um herdeiro, Tomás I de Saboia. Apesar de suas lutas políticas, Humberto III permaneceu profundamente comprometido com sua fé. Ele fundou mosteiros, apoiou instituições religiosas e viveu com humildade. Sua piedade lhe rendeu o título de Abençoado Humberto e, após sua morte em 1189, ele foi reverenciado como uma figura sagrada, embora não tenha sido oficialmente canonizado. Ele foi beatificado e seu legado continuou através da poderosa Casa de Saboia, que mais tarde moldaria a história europeia por séculos. Humberto III foi um governante que se destacou, alguém que buscou paz em uma era de guerra, fé em uma época de ambição. Nos anais da história, poucas figuras brilham tanto com piedade e humildade quanto São Casimiro, o santo padroeiro da Lituânia. Nascido na realeza, ele escolheu uma vida de virtude em vez de poder e luxo, deixando para trás um legado que continua a inspirar os fiéis hoje. Casimiro nasceu em 3 de outubro de 1458, no Reino da Polônia. Ele era filho do rei Casimiro IV e da rainha Elizabeth da Áustria. Criado em uma família devotamente cristã, ele recebeu uma educação excepcional nos princípios de fé, governança e diplomacia. Ao contrário de muitos príncipes de seu tempo, Casimiro não era atraído pela riqueza ou conquista militar. Em vez disso, ele se dedicou à oração, jejum e atos de caridade. Sua profunda devoção à Virgem Maria se tornou um aspecto definidor de sua vida espiritual. Quando lhe foi oferecido o trono da Hungria em 1471, Casimiro recusou, apesar das vantagens políticas que isso poderia trazer. Mesmo quando pressionado por seu pai e pelo Papa, ele permaneceu firme, escolhendo servir a Deus em vez de buscar poder terreno. São Casimiro viveu uma vida de pureza, compaixão e humildade. Ele era conhecido por seus atos de bondade e seu compromisso inabalável com a justiça. Infelizmente, sua vida foi breve. Ele faleceu em 4 de março de 1484, aos 25 anos, sucumbindo à tuberculose. Reconhecido por sua santidade, Casimiro foi canonizado pelo Papa Leão X em 1521. Seu dia de festa, 4 de março, é amplamente celebrado, especialmente na Lituânia, Polônia e outras partes da Europa. Até hoje, ele é lembrado como um protetor dos pobres e um modelo de fé para todos. A vida de São Casimiro continua sendo um testamento do poder da fé e da humildade. Embora tenha renunciado a um reino, ele ganhou algo muito maior, o amor e a admiração de gerações que continuam a buscar sua intercessão e seguir seu exemplo. Na rica história da Igreja primitiva, muitos papas enfrentaram perseguição, exílio e martírio. Uma dessas figuras é São Lúcio I, um papa cujo breve, mas significativo papado deixou uma marca duradoura no cristianismo. Lúcio foi eleito o 22º papa da Igreja Católica em 25 de junho de 253 d.C., durante o reinado do imperador romano Galo. Nessa época, os cristãos enfrentavam severa perseguição, e o próprio Lúcio foi quase imediatamente exilado após sua eleição. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, o imperador Galo morreu, e seu sucessor, Valeriano, permitiu que Lúcio retornasse a Roma. Este foi um momento de incerteza, pois Valeriano inicialmente tolerou o cristianismo, mas depois lançou uma das mais duras perseguições contra os cristãos. Apesar das ameaças iminentes, o Papa Lúcio I permaneceu um líder forte, reforçando a doutrina da Igreja e enfatizando a importância de acolher de volta os cristãos que haviam renunciado à sua fé. Sob perseguição, uma de suas principais contribuições foi apoiar a política de reconciliação para os lapsi, aqueles que abandonaram temporariamente sua fé por medo. Ele acreditava na misericórdia e no poder do arrependimento. Lúcio morreu em 5 de março de 254 d.C. Embora as primeiras tradições sugerissem que ele foi martirizado, evidências históricas posteriores indicam que ele morreu de causas naturais. Suas relíquias foram colocadas nas catacumbas de São Calixto, um local de descanso sagrado para os primeiros papas. Honrado como santo, São Lúcio é reconhecido por sua compaixão e liderança em tempos difíceis. Ele é venerado na igreja e frequentemente é retratado com uma coroa de mártir e vestes papais. Embora seu tempo como papa tenha sido curto, o impacto de São Lúcio na unidade e no perdão da igreja continua a inspirar os fiéis hoje. Seu dia de festa é celebrado em 5 de março. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir,
compartilhar e se inscrever para mais histórias sobre os santos. No início do século IV, durante o reinado do imperador romano Maximiano, um homem de alta patente no exército romano estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Seu nome era Hadrian, um comandante da guarda imperial, e sua história é de coragem, fé e sacrifício supremo. Naquela época, os cristãos eram brutalmente perseguidos por sua fé. Um dia, Hadrian testemunhou um grupo de fiéis sendo torturado por se recusar a renunciar a Cristo. Impressionado com a fé inabalável deles, ele perguntou: que recompensa vocês esperam do seu Deus por tanto sofrimento? As recompensas que buscamos não são deste mundo, mas do reino dos céus. Num momento de inspiração divina, Hadrian ficou comovido com suas palavras. Ele se voltou para as autoridades romanas e declarou corajosamente: escreva meu nome entre estes homens, eu também sou cristão. Sua decisão provocou uma onda de choque nas fileiras. A esposa de Hadrian, Natália, era uma cristã secreta. Ao saber da prisão dele, ela correu até a prisão, levando conforto e encorajamento, insistindo para que ele permanecesse firme na fé. Por sua nova fé, Hadrian foi condenado à tortura brutal e execução. Recusando-se a renunciar a Cristo, ele suportou um sofrimento agonizante, provando seu compromisso inabalável com Deus. Por fim, ele foi martirizado, sua alma ascendeu à glória que ele tão corajosamente buscava. Natália, embora devastada pela perda, encontrou consolo na fé inabalável do marido. Ela prezava suas relíquias e levou seu legado adiante, fortalecendo outros em sua jornada cristã. Hoje, Santo Adriano é venerado como um grande mártir da Igreja. Sua história nos lembra que a verdadeira fé vale todo o sacrifício, e as recompensas do céu superam em muito as provações deste mundo. Que sua coragem inspire a todos nós. No coração de Nápoles, Itália, no ano de 1654, nasceu uma criança que um dia encarnaria o verdadeiro espírito da humildade e devoção franciscana. Seu nome? Carlo Gaetano Calosirto. Mas o mundo o conheceria como São João José da Cruz. Desde cedo, Carlo foi atraído por uma vida de oração e abnegação. Com apenas 16 anos, ele se juntou à Ordem Franciscana dos Alcantarinos, um ramo dos franciscanos conhecido por sua estrita observância das reformas de São Pedro de Alcântara. Adotando o nome de João José da Cruz, ele abraçou uma vida de extrema pobreza, obediência e serviço, refletindo a própria essência de São Francisco de Assis. João José se dedicou ao trabalho manual, muitas vezes consertando edifícios com suas próprias mãos. Mas seu verdadeiro dom estava em sua profunda espiritualidade e milagres. Ele era conhecido por sua capacidade de curar os doentes, ler almas e até mesmo bilocar. Apesar de suas experiências místicas, ele permaneceu profundamente humilde. Sempre se vendo como o menor entre seus irmãos, em 1702, John Joseph foi nomeado superior de sua comunidade. Embora em uma posição de autoridade, ele continuou a viver como um simples frade, andando descalço, jejuando constantemente e sempre colocando as necessidades dos outros antes das suas. Após uma vida de sacrifício, São João José da Cruz faleceu em 5 de março de 1734. Sua santidade era inegável e, em 1839, o Papa Gregório XVI o canonizou, reconhecendo sua vida como um exemplo de verdadeira piedade franciscana. São João José da Cruz nos lembra que a verdadeira santidade está na humildade, na abnegação e na fé inabalável. Que sua vida nos inspire a servir aos outros com amor e devoção. São João José da Cruz, rogai por nós. No coração da Itália, na cidade medieval de Viterbo, uma jovem chamada Rose nasceu no ano de 1233. Desde o início, ela não era uma criança comum. Sua vida se tornaria um testamento de fé inabalável, coragem ousada e profundo amor a Deus. Mesmo quando criança, Rose exibia uma profunda espiritualidade. Aos 3 anos de idade, ela teria começado a falar de Deus com sabedoria muito além de sua idade. Seus pais ficaram surpresos com sua devoção e, aos 7 anos, ela já estava levando uma vida de oração e penitência. Inspirada pelos ensinamentos de São Francisco de Assis, Rose dedicou sua vida a servir os pobres e chamar outros ao arrependimento. Ela vivia com extraordinária simplicidade e frequentemente pregava nas ruas sobre a necessidade de retornar a Deus.
Suas palavras comoveram muitos, mas nem todos acolheram sua mensagem. Durante seu tempo, Viterbo foi pego em uma luta política entre a Santa Sé e as forças imperiais. Rose falou em defesa da Igreja e exortou o povo a permanecer fiel ao Papa. Essa ousadia atraiu a ira das autoridades governantes, e com apenas 13 anos, ela e sua família foram exiladas de sua cidade natal. Embora banida, Rose não vacilou. Ela continuou a pregar e viver sua fé, confiando no plano de Deus para sua vida. Depois de algum tempo, quando o clima político mudou, ela foi autorizada a voltar para casa. Rose ansiava por se tornar freira e se dedicar inteiramente a Deus, mas sua saúde frágil e a falta de dote a impediram de entrar para um convento. Em vez disso, ela abraçou uma vida de solidão e penitência em sua casa de família, crescendo em santidade a cada dia. Aos 18 anos, Rose ficou gravemente doente. Ela aceitou seu sofrimento com graça e fé e, em 6 de março de 1251, passou para a glória eterna. Sua santidade foi reconhecida por muitos, e milagres logo foram atribuídos à sua intercessão. Mesmo após a morte, Santa Rosa de Viterbo continuou a inspirar inúmeras almas. Seu corpo foi posteriormente exumado e encontrado incorrupto, um sinal de favor divino. Ela foi canonizada e, hoje, continua sendo uma poderosa testemunha de fé, coragem e devoção a Cristo. Obrigado por assistir. Nossa missão é simples: fortalecer a fé e inspirar corações por meio das histórias extraordinárias dos santos. Esses homens e mulheres santos viveram vidas de profunda fé, coragem e milagres, histórias que podem tocar almas e aproximar as pessoas de Deus. Se você é um crente, que essas histórias aprofundem sua fé. Se você está procurando, que elas despertem algo em seu coração. E se você está simplesmente curioso, nós o recebemos de braços abertos. Ajude-nos a alcançar mais almas. Ao curtir, compartilhar, comentar e assinar, você se torna parte desta missão. Juntos, podemos espalhar essas histórias poderosas por toda parte.